Oi, gente. Sérgio Moro é o puxa-saco que ficou no vácuo. Ele tentou puxar o saco do Alexandre de Moraes, puxar conversa com ele, e o Alexandre de Moraes ignorou ele. Isso deu várias reportagens, mas eu quero analisar aqui com vocês. Vou mostrar a imagem e vou também analisar com vocês um pouco sobre isso, sobre a personalidade do Sérgio Moro, quem ele é, não é? Inclusive porque ele tentou puxar o saco do Bolsonaro para ir para o Supremo. Quer dizer, ele tem um histórico de puxa-saquismo. E como o puxa-saquismo é uma característica de pessoas que servem a autoritários, né? Eu também vou fazer essa análise aqui, mas vamos ver a imagem, depois eu comento mais. Uma cena, no mínimo, curiosa. O senador e ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Sérgio Moro, tentou puxar conversa com Alexandre de Moraes, que apenas sorriu. Alexandre de Moraes. No evento, ex-ministros de Bolsonaro aplaudiram o presidente do TSE. Pois é, patético, né? Isso foi parar aqui, ó, teve o vídeo, Moro é ignorado por Alexandre de Moraes, enfim, e teve uma repercussão grande sobre isso. E eu não falei no momento que aconteceu, mas eu queria analisar um pouco mais isso sobre a personalidade do Sérgio Moro, não é? Eu quero lembrar a vocês que o Sérgio Moro, ele foi atrás do Bolsonaro para ser ministro da Justiça. O Bolsonaro também estava se aproveitando da fama do Sérgio Moro em relação ao lavajatismo. Então tinha uma relação simbiótica ali que o Bolsonaro ele queria usar do lavajatismo como parte do seu legado, né? Por isso que ele colocou o Sérgio Moro lá. E o Sérgio Moro aceita ser ministro da Justiça. Claro, o objetivo do Sérgio Moro, todo mundo sabe, era ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele queria uma vaga do lado do Alexandre de Moraes. Ele queria ser, esse é o sonho dele, colega do Alexandre de Moraes. E quando ele está ali como senador, perto do Alexandre de Moraes, ele exercita um pouco desse desejo. Ele queria estar perto, porque ele queria esse lugar de juiz da Suprema Corte. Esse era o grande desejo reprimido do Sérgio Moro, que ele acabou não podendo viver, porque ele entrou num desacordo ali com o Bolsonaro durante um tempo. Mas é bom lembrar que o puxa-saquismo e a falta de caráter do Sérgio Moro, ela se exibe em outras circunstâncias, porque ele briga com o Bolsonaro quando ele percebe que o Bolsonaro é que vai controlar o Ministério da Justiça e não ele. O Bolsonaro acaba tirando ele justamente porque ele queria ter o controle, porque ele queria ter ferramentas para poder chantagear outras pessoas. Todo mundo lembra da festa da cueca. Então ele queria ter ferramentas para chantagear o Bolsonaro, chantagear outros. E quando o Bolsonaro percebe que o Moro está encaminhando nessa direção, o Bolsonaro puxa o tapete dele, tira ele dali. É porque não queria essa pessoa chantageando ele, né? Bolsonaro. Então, eles brigam. Mas quando o Sérgio Moro vira candidato ao Senado, ele pensa em ser candidato à presidência, depois desiste quando percebe que não vai ter viabilidade e vira candidato ao Senado. Quem é que o Moro puxa o saco para se eleger? O Bolsonaro. O Bolsonaro, que ele tinha dito que quis interferir na Polícia Federal. O Bolsonaro, que ele criticou, que ele colocou no livro dele, criticando o Bolsonaro. Aí ele foi puxar um saco daquele que ele estava, o antigo desafeto, porque ele queria ser eleito. E porque ter poder é mais importante para Sérgio Moro do que ter caráter. Porque ele não tem caráter, né? Então, não tem caráter nenhum. Então, ele já que ele não tem caráter, ele vai querer ter o quê? Ter poder. Então ele puxa o saco do Bolsonaro. E ali, falando com Alexandre de Moraes, além de ter a dimensão de que ele queria estar no Supremo, de que ele queria ser colega do Alexandre de Moraes, tem uma outra coisa que ele está puxando o saco, puxando conversa, que é o medo de perder o poder.
o medo de ter o seu mandato cassado. Ele está querendo estabelecer uma relação cordial com Alexandre de Moraes, como se isso fosse influenciar o Alexandre de Moraes e os membros do Supremo quando forem julgar o caso dele. É bom lembrar que Moro provavelmente vai ter o seu mandato cassado no final desse ano ou no início do ano que vem. Porque Moro se utilizou da verba de candidato à presidência, para se beneficiar na candidatura ao Senado. Ele não declarou o dinheiro que ele usou na candidatura da presidência como uma candidatura de Senado. E ele precisaria declarar porque foi no mesmo ciclo eleitoral. Eu vou explicar isso em mais detalhes, mas é o seguinte, ele era candidato à presidência e esse dinheiro da candidatura à presidência ajudou ele a ficar mais conhecido. Teve mais visibilidade, óbvio. Ampliou a visibilidade dele. E aí, quando ele se candidatou ao Senado, ele estourou a verba do Senado sem ter declarado aquele dinheiro que ele usou na candidatura presidencial. E ele tinha que declarar, porque foi no mesmo ciclo eleitoral. E isso beneficiou ele no conhecimento da população de que ele era candidato, de que ele estava em evidência. Né? Então, obviamente, esse dinheiro tinha que ter sido declarado. E é curioso, né? O Sérgio Moro usou do sistema eleitoral para se promover, para ganhar dinheiro, para ganhar fama. Né? Ele usou do sistema judicial, né? do espaço jurídico, né? De como juiz, para se promover, para ganhar dinheiro, para ganhar fama e tal, para os livros dele serem muito vendidos. Né? Futuramente, se ele quiser fazer palestras, o lavajatismo é o que catapultou ele para isso. Mas o sistema, uma falha básica, elementar, do uso do dinheiro público no sistema eleitoral pode e provavelmente vai ser aquilo que vai fazer ele perder o mandato. Né? É uma coisa bem Al Capone. Né? Al Capone fez todos aqueles crimes, né? E acabou sendo preso por questão de evasão fiscal, de não declarar, não pagar os impostos. Quer dizer, uma coisa menor. Né? Bolsonaro, mesma coisa. Bolsonaro, crime na pandemia, ameaçou a democracia e é provável que pegue cadeia pelo menos por um tempo por causa da coisa das joias. Que é um crime, mas perto dos outros crimes é muito menos grave. Né? O Moro, crime de enorme gravidade. Prendeu um ex-presidente candidato à presidência sem provas, só com convicções, como ele mesmo disse na sentença. E pode ser que perca o mandato e pode ser que seja punido porque usou indevidamente dinheiro público em campanha política. Né? É extremamente curiosa essa trajetória da justiça brasileira. Né? Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você não suporta esses puxa-sacos, divulgue o nosso abaixo-assinado Fora Roberto Campos Neto, para retirar o último bolsonarista que agora está no Banco Central e que pode ser retirado pelo Senado. Né? Vamos pressionar nessa direção. O canal é a Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau, gente.